Então, em progress, não sei quem progress, tá bom. É que está continuando a gravação. Vamos lá. Então, aqui dizia, segundo Galileu, que interrompeu a sucessão das coisas, a Terra acabou o tempo, né? E a nossa co-criadora Fran, ai que chique, a nossa co-criadora. Francisca não entendeu essa parte. A co-criadora, claro. Não concordou com o Galileu. Não entendi, Galileu. Termina de acontecer as coisas, não tem mais o que medir. Acabou. Aí, olha o que ele fala. Esta simples exposição de coisas naturais que dão nascimento ao tempo, o nutrem e o deixam estender-se, é o suficiente para nos mostrar que, visto do ponto de vista de onde podemos nos colocar para nossos estudos, veja, gente, é do ponto de vista desse estudo, né? O tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar. Muito louco. Uma gota d'água que cai de uma nuvem do mar. E isso é o quê? Nada. Né? E aí ele fala, tantos mundos acha na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis haverão. Olha aí, Fran, tempos diversos e incompatíveis. Por que isso também? Cada planeta tem sua constituição. Quando a gente estudou lá atrás, aquela história nunca esqueço, lá do Moisés com Jesus, que a gente pesquisou, nós vimos que no calendário judaico o tempo é medido diferente do que no calendário cristão, que não é pelo número de sol nem pelo número de luas, que o mês deles às vezes tem 29 dias. Então, se só aqui no planeta Terra a gente já tem essa diferença, imagina nos diversos mundos. Cada um tem a sua constituição. Então, aqui ele fala, quantos mundos houverem e do tamanho que eles forem, haverá diversos incompatíveis tempos, né? Fora dos mundos, unicamente a eternidade substitui estas sucessões efêmeras e tranquilamente preenche com sua luz imóvel a imensidão dos céus. Imensidão sem limites e eternidade sem restrições, tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. De novo, as duas palavrinhas que eu pedi para a gente guardar. Imensidão, e aqui eles falam sem limites, então é mais do que a gente imagina. E eternidade sem restrição. Né? Isso forma a propriedade da natureza universal. E não sendo o tempo, senão a relação das coisas transitórias, e, portanto, unicamente das coisas que se medem, se tomarmos os séculos terrestres por unidade e os amontoarmos aos milhares e milhares, para com eles formar um número colossal, esse número não representará jamais senão um ponto na eternidade. Ou seja, nada. O tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida. Olha aí que interessante. Se a gente não consegue medir a eternidade, né, do ponto de vista da direção, não há começo nem fim. Né? Então, para a eternidade, tudo é presente. Nada existiu, nada existirá. É agora, está lá, acontecendo. Que beleza, muito bonito. De séculos e séculos são menos que um segundo perante a eternidade. Gente, séculos equivalem a menos de um segundo na eternidade. O que será, então, a duração da vida humana numa existência? Na verdade, a provocação que ele quis fazer é para a gente avaliar o nosso papel nesta vida. A gente não está aqui à toa. Quer dizer, se séculos e séculos significam um pontinho na imensidão, a existência humana
Dura o quê? Vai, 100, 110 anos? Em média, hoje? Já durou bem menos, talvez lá na frente ainda se caminhe mais tempo. Mas com a longevidade, nós temos muita gente hoje beirando 100 anos. Passando um pouquinho dos 100, né? Antes era uma coisa impossível. Com 50 anos, uma pessoa era considerada idosa. Imagina com 50 ser idosa. Hã? Hoje, com 60, 70, é uma jovem pessoa, é uma pessoa madura, em aprendizado. Vocês entendem, né? É jovem ainda. Muito bem. Eu quero partir do princípio que quaisquer dúvidas sobre espaço e tempo, vocês têm total liberdade para perguntar para a Sandra. Podem pensar à vontade, ela está aqui para me ajudar, porque agora nós vamos falar de matéria, e ela vai continuar aqui para me ajudar com matéria, leis, força, tudo. Ela vai ajudar com todos esses pontos. Então, vamos lá. O que é que Galileu diz sobre a matéria? Que não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Então, ele está afirmando aqui que o mundo é composto por diversas substâncias. Quantas diferenças no aspecto de solidez, de compressibilidade, de peso e das múltiplas propriedades dos corpos, desde os gases atmosféricos até as múltiplas camadas da crosta terrestre, entre o tecido químico das plantas ou dos representantes do reino animal. Então, tudo é matéria, de forma diferente, né? Quer seja na maneira, como ele fala aqui, no espectro de solidez, de compressão, não é compreensão, é compressão, de propriedade de corpos. E ele diz, entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, são apenas modos diversos que a matéria se apresenta ou se transforma dependendo das forças que a governam. Aí ele exalta a química, né? E diz assim, a química, mesmo ainda considerada parte do domínio secreto da magia, quer dizer, naquela época, quando você misturava alguma coisa, fazia lá a alquimia, era mais voltado para a magia do que para a ciência, né? Ele fala assim, a química evoluiu muito rapidamente e alcançou resultados através de um século de observações baseadas unicamente no método de experimentação, né? O método experimental, derrubando as teorias primitivas de que apenas 4 elementos antigos existiam na natureza: fogo, terra, água e ar. A química, então, na sua evolução, pôs esse conceito abaixo e demonstrou que o elemento terrestre, então a Terra, nada mais era do que a combinação de diversas substâncias que variam no infinito. Demonstrou que o ar e a água são igualmente descomponíveis e produtos de certo número de equivalente gás, então oxigênio e hidrogênio, dependendo de como ele se compõe. Mostrou que o fogo, longe de ser um elemento em si, é apenas um estado da matéria resultante da combustão de outros elementos. Então, o que ele diz que a química fez surgir? Um considerável número de princípios que eram desconhecidos através de determinadas combinações que formavam outras substâncias. Então, tudo vem dessa substância diferenciada que tem o nome de matéria. Elas misturadas ficam diferentes. Então, não era só terra, fogo, água e ar. Tem mais coisa além disso, né? E aí a química deu a esses princípios o nome de corpos simples, apresentando os que considerava primitivos e indecomponíveis até aquela época. Onde o homem pode perceber apenas superficialmente, tomando aparência como realidade, a natureza continua trabalhando e progredindo. Primeira frase que a gente falou na nossa reflexão
foi que o universo se expande, nesse processo de expansão se torna infinito e que nada para, né? Outra coisa, somente aquele que se aprofunda na essência da natureza consegue desvendar a grandeza da matéria cósmica primitiva. Então, matéria cósmica primitiva. Marisa, ligar o seu microfone. Abriu. Estão me escutando? Obrigada. Vou voltar. Ele fala que a gente desvendar a grandeza da matéria cósmica primitiva, simples e única, que se apresenta em diversas formas e vinda de diversas fontes, mas que, ao final, se decompõe retomando seu lugar na natureza. Galileu afirma: questões como essas, as quais nós mesmos, espíritos amantes da ciência, veja como ele se classifica, gente. Um espírito amante da ciência, não é mais o cientista renomado e reconhecido mundialmente. Espírito amante da ciência, não podemos aprofundar. Cristo, imagina, se eles não podem, como que nós vamos conseguir? E sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Olha, quer dizer, não vão avançar no conteúdo e as opiniões emitidas por esses espíritos amantes da ciência têm que ser consideradas de caráter pessoal, eles não estão falando em nome da ciência como um todo. É uma opinião pessoal e é uma opinião que tem que ter algum embasamento na hipótese. Sim, é com você, Sandra. Oi, peraí, que agora os cachorros estão latindo, daqui a pouco eu falo. Não, as crianças engrandecem o nosso CCDE, porque é uma riqueza a gente olhar. Agora, os animais também, gente, que coisa linda. Olha, o CCDE reúne o reino animal, o reino nominal, plantas, vamos ver daqui a pouco os vegetais, as rochas, vamos trazer. Mas tá bom, vamos lá. Falar depois. Só mais uma contribuição. O que a gente entende por matéria, na realidade, varia de acordo com a densidade. Então, se a gente pensa que o perispírito é formado de matéria, só que é uma matéria num estado tão tênue que nossos olhos não têm percepção para enxergar, né? O que é a matéria? É formada de átomos, como a gente sabe, e a densidade da matéria é a distância que existe entre átomos. Como é que uma estrela acaba? Se uma estrela, a estrela existe, está em equilíbrio, balanceando duas forças, a força da gravidade, que puxa ela para dentro, e a força de expansão da fusão. O tempo inteiro, os átomos de hidrogênio estão se fundindo em átomos de hélio, que vão se fundir em outros átomos, e é assim que são formados os diferentes elementos que a gente conhece, né? Quando a estrela chega no final, ou porque já queimou o que tinha que queimar, já fez todo o processo de fusão, tá? E aí, se ela for 8 vezes maior do que o nosso Sol, né, ou mais, a força da gravidade vai ser tão intensa que ela vai acabar numa estrela de nêutrons, onde todo espaço entre os átomos é espremido, é comprimido, né? Então, você tem uma matéria que é tão pesada que, se você colocasse uma colher de uma estrela de nêutrons e jogasse na Terra, ela ia perfurar a Terra inteira, de tão pesada que é essa matéria, né? E quando a gente pensa que se a estrela for do tamanho do Sol ou menor, ela tende a se pulverizar. E quando ela se pulveriza, todos aqueles elementos que foram fundidos durante seu tempo de vida, chegando a urânio, a ouro e outros elementos pesados, eles vão depois formar outras estrelas, e a sobra dessa formação vai formar outros planetas. Então, nós somos pós de estrela.
porque todos os elementos que existem na Terra, eles vieram de uma formação secundária de estrela, ou seja, nosso próprio Sol não é um Sol que surgiu no início dos tempos, digamos assim, tá? Já é um Sol de segunda mão. E os planetas trouxeram esses elementos que foram fundidos dentro de outras estrelas. Era isso. Apenas isso, gente. Tão somente. Muito bem. Fechando este quadro da matéria, é possível concluir que a matéria é previamente de uma única substância primitiva, que é o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos, que são os astrônomos. A Sandra explicou, nós vamos depois ter nas outras aulas um capítulo sobre estrelas, e aí essa explicação vai ajudar a gente a ter uma supervisão maior da coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho das leis e das forças que regem, e ele começa contestando uma série de questões que diz assim: quais as dúvidas dos homens? A vida se resume a nascer, viver, morrer? A vida após a morte? A morte será um sonho eterno, um sono eterno? Tudo se acaba? Em toda a imensidão do universo, somente na Terra há vida? Se a gente parasse para responder pergunta por pergunta dessas, a gente já teria pelo menos mais dois encontros. Olha cada provocação, né? A gente já sabe que a vida não se resume a nascer, viver e morrer, porque nós vamos renascer e progredir sempre. Não é isso que diz a nossa doutrina? Muito bem. A vida após a morte é o que nós acreditamos, né? Na imortalidade da alma. A morte será um sono eterno? Lê do engano. A morte é que vai exigir de nós trabalho, esforço, consciência, para a gente poder perceber o que vai ter que ressignificar, o que vai ter que melhorar, né? Tudo se acaba? Não, se nós vamos ter esse mundo de progressões, nessa atual conjuntura, nós não temos como tudo se acaba. Em toda a imensidão do universo, somente na Terra a vida. Agora essa, eu acho que é uma provocação. Onde você está, por favor? Eu não tenho essas perguntas no meu texto. Ou eu estou doida? Calma. Ai, Sandra. Não, eu também Sandra. não tenho. Estou procurando. Sandra, a Lídia está pedindo para entrar, que ela não está conseguindo. Ai, um momentinho, por favor. Gente, é que assim, cada livro depende de quem traduz. Não deve estar todo mundo com o livro traduzido pela mesma pessoa. Veja Mas só. é muita coisa, não é? Porque o que difere, às vezes, são palavras, mas o que você está trazendo são vários questionamentos, direcionam o texto inteiro, né? Esses direcionamentos... Onde a gente está mesclando? Ok. Esses direcionamentos todos... Eu diria, tem equipamentos que são melhores. Eles foram elaborados... Cada um do grupo de estudos elabora um trecho. Então, alguém estuda espaço e tempo, o outro vai estudar a matéria, o outro vai estudar leis e força, somos 4. O outro vai estudar o que a gente vai falar agora em seguida, que é a criação primária. Este resumo, esta síntese, foi elaborado pela Eliana Pavão. A Eliana do Mar. De repente, ela buscou... Então, o que acontece? Ela lê o livro, não sei qual é a tradução que ela tem, né? Mas a gente percebe que cada tradução traz um enfoque. Ela lê o livro... Viu? Oi? Herculano Pires está certinho. Na tradução do Herculano Pires está certinho.
Tem essas questões. Tem. Então, Mas o meu também é do Herculano Pires e não tem essas questões. O meu também não tem. Que O meu é página, esse. Cléo? O meu é esse. Ó, Oi. Que ó, página? tudo bem, vai né? ver que Tá tem uma ótimo. edição mais nova, gente. Tudo é Herculano. Tudo bem. É, Tá ótimo. O que acontece? Tudo bem. Cada um lê o que lhe cabe, o que foi dividido, e estuda. Então, muitas vezes, a pessoa que leu vai naquilo que ela entendeu, o outro reproduz parte do texto, porque isso é só um guia para a gente poder se encontrar. Em 1 hora, a gente não consegue ler esses itens que a gente vai ver hoje em 1 hora. Nós levaríamos pelo menos 4 horas. Vocês não imaginam o que é cada reunião de estudo para fazer a síntese. Obviamente, a Eliana é a coordenadora do grupo e é ela quem aprova o conteúdo trabalhado. Quando ela faz, o grupo se permite buscar um entendimento e ver se tem alguma coisa que poderia tirar, que não prejudica o conteúdo. Mas a gente não... Assim, a gente achou que estava super claro e que estas provocações são muito importantes para o nosso entendimento do contexto do livro. Agora, não é... A Cléo está falando que no dela tem... Quem mais achou no livro essas perguntas? Só a Cléo. E a Cléo está no livro do Herculano, na tradução do Herculano. É isso, Cléo? É, igualzinho o meu, da Cléo, e eu não acho. é isso mesmo, Marisa. E você pode falar que página você está, Cléo? 97, começa no 97. Isso, Aqui no meu começa 92. 97, isso. Tá, aqui. Então, O meu é gente, no 92. são edições diferentes. Talvez a gente as encontre, mas veja bem, isso é uma reflexão para a gente. Essas perguntas, né, elas não estão na essência, isso aqui é para a gente pensar. É uma provocação. Existe vida em outro planeta? Claro, Claro com que existe. certeza. Com certeza, dona Marinês, muito bem. A ciência já descobriu fungos em Marte. Fungos em Marte. Essas perguntas, então, Roseli, só para você entender, elas não estão nem amarelar. Você consegue, Gê? Vou pegar aqui. Leis e força. Não está nem em amarela a pergunta. O que eu tenho que falar para vocês é isso. Não é isso. Mas isso é extremamente provocador. Se está aqui, é porque a gente precisou desse rodeio para chegar onde ela quer. Tá certo, Maria. Tá certo? Então... Eu achei que eu que tivesse perdida, então eu quis me situar. Não perdeu, não. Mas está ótimo, está tudo certo. Tem a ver com tradução. E também não é esse o contexto, né? Porque aí continua perguntando se um elemento marinho viesse para a Terra, ele viveria? Quanto tempo? E se nós fôssemos para o mar? Entendeu? Vai questionando como seria a vida de cada um num habitat diferente do seu, né? Questiona assim, qual seria a reação, né? O mesmo ocorre com os homens, que apenas conhecem seu pequeno mundo, é o nosso, hein? Tendo dificuldade para imaginar vidas diferentes das que conhecem. As forças, sendo inerentes ao fluido cósmico, vocês acham isso em alguma parte do livro? As forças, sendo inerentes ao fluido cósmico, atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, e em certos pontos latentes ou ocultas em outros, mas, afinal,
preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação, afirma Galileu. Marisa, qual é o Item item 10, do... Qual o número item desse 10, item 10? Item 10, tá. Item 10, eu estou dentro do subtítulo As Leis e as Forças. É 11, item 11. No meu é 10. Cada edição... o meu está na página 93 e é 10. É exatamente isso que eu li. Rô, você achou isso no seu livro? É o Sim, último parágrafo Marisa, do no meu 11 para tem. mim. No meu tem sim. O meu Tem? também. Tem. O meu tem o 11, mas já com outra abordagem, que diz assim: a natureza jamais se opôs a si mesma. O brasão do universo tem apenas uma divisa, unidade e variedade. Ao rever a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que se encontra uma variedade de infinita neste imenso carteiro de estrelas. Quem no de vocês? Escolhi? Está igual ao meu. Tá. Muito bem. Então, com essa afirmação de Galileu, nós vamos agora para o último tópico do encontro de hoje. Esse foi um tópico muito discutido no grupo, que tem como título A Criação Primária. Então, vamos ver. Esse vocês vão praticamente acompanhar no todo, porque cada pessoa do grupo tem uma característica de trabalhar o conteúdo. Então, vamos lá. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis, das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem ao mundo, aos mundos e aos seres. Faremos ideia exata da infinidade do poder divino. Então, podemos compreender como é possível que o universo tenha existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Existindo naturalmente desde a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ou seja, por mais que a gente viaje na nossa imaginação, tentando, puxa, aqui acho que chegou ao final, além desse limite tem uma outra eternidade. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. A aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados da extensão. Então, o sol surge e seus raios brilham, o que eles chamam ondas de luz por toda a parte da extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito ao fazer-se luz do início. Ele compara a luz do sol, quando nasce, ao universo que foi criado por Deus. Ele está fazendo uma referência aqui à velocidade da luz. Aonde está? Não, essa explicação que ele dá, ele faz uma referência à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando se fala que esse universo que a gente conhece começou há mais ou menos 14 bilhões de anos, se a gente conseguir enxergar com o Hubble, por exemplo, o centro desse universo, a gente vai estar olhando 14 bilhões de anos atrás, no tempo. Então, quando a gente olha para uma estrela, a estrela mais próxima nossa está a 4 anos-luz, nós estamos enxergando a luz
que foi emitida por aquela estrela há 4 anos. O Sol, nós enxergamos a luz que foi emitida pelo Sol há 8 minutos. Nossa. Gente, sai Fácil. fumaça. Não, muito tranquilo, gente. É muito tranquilo. Ivani, você quer falar alguma coisa? Ainda bem que não tem prova, senão só a Sandra ia passar. Fala, querida. Seu microfone está desligado. Eu falei que ainda bem que não tem prova, senão só a Sandra ia passar. Ah, sim, Cléo. É que a Ivani está de mãozinha erguida. Você quer falar, Ivani? Está sem som. Você ouvi, Cléo. Está sem som, Ivani. Acho que ela não quer falar. Marisa, eu acho que essa confusão da Gênese, cada um está falando alguma coisa, porque depois da desencarnação do Kardec, acho que a 4ª edição houve vender os direitos, a Gênese mais uma obra que eu não lembro, houve uma modificação, entendeu? Do conteúdo da Gênese. Então, é o seguinte, quem descobriu isso foi a FEAL, a Federação Espírita, foi em Guarulhos até, entendeu? Então, eles descobriram isso. Então, quem tem até a 4ª edição da Gênese é uma outra, é como Kardec colocava. A partir daí, mesmo com as anotações do Herculano Pires, houve essas modificações, entendeu? Então, a partir da 4ª edição da Gênese, houve essas modificações, e quem descobriu foi uma pesquisadora da FEAL, da Federação Espírita André Luiz, entendeu? E como a Federação Espírita, né, houve divergência, então eles não colocaram isso. Então, eles falam o seguinte, que a partir da 4ª edição, né, houve assim várias modificações na Gênese, entendeu? Então, muito bom isso. Por isso que muitos eles estão. A minha edição é muito antiga, entendeu? Era do meu tio, ela é muito antiga, sabe? Então, houve essa modificação. Quem descobriu foi uma socióloga que foi até a França, né? Ela pesquisou a Gênese realmente escrita por Kardec e ela descobriu essas modificações, entendeu? Então, eles falam o seguinte, que a gente tem que ter bastante cuidado quando nós vamos estudar a Gênese, né? Porque houve essas modificações. Muito importante isso, Ivani. A Gênese mesmo, entendeu? Que essa federação André Luiz, lá de Guarulhos, né? Então, ela descobriu isso e houve essas modificações, entendeu? Então, por isso que muitos, né, têm essas modificações. Para um é de um jeito, para outro é de outro. Então, só a edição bem antiga, que é da 4ª edição, é que nós vamos encontrar isso, entendeu? Dessas diferenças. Mudança que teve. Obrigada, é muito importante essa informação. Não muda o sentido, não muda nada. O principal está aqui. A minha é a 22ª edição. Também. A sua também? Eu não sei quem tem até a 4ª, para a gente depois até... Mas é um dado importante. Eu nunca tinha ouvido falar. Obrigada, Ivani. Obrigada. É o movimento rustanguista. Hã? É o movimento rustanguista. Eu esqueci o nome. É Leclerc, acho que é Leclerc. Eu vou pesquisar o nome. Acho que é Leclerc. Eu não lembro o nome, entendeu? Mas eu vou ver direitinho. É um francês que depois da desencarnação de Kardec, ele pegou essas obras e houve essas modificações, entendeu? Então, o nome dele não é do rustanismo, não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma outra modificação, entendeu? Então, quer dizer, quem descobriu isso foi essa socióloga que foi para lá e descobriu, entendeu? Senão a gente nem ia ficar sabendo disso, né? Então, quer dizer... Eu coloquei no grupo. É uma argentina. Ela é argentina.
Um momentinho. Então, porque vê só, às vezes uma modificação muda a semântica, né, do que nós estamos lendo, uma vírgula, porque a obra é dos espíritos, né? Então, se você muda uma vírgula, muda a semântica, então fica totalmente diferente, né? Então, ela nos trouxe isso, quer dizer, e nem todo mundo passa isso, né? Então, é bom a gente ficar atento, né? E se a gente descobrisse mesmo essas edições, assim, muito antigas, entendeu? A Sandra pôs aqui ó, um vídeo, eu acho, né, Sandra? Isso, eu não fiz, eu não analisei, eu só coloquei a polêmica, não analisei o vídeo. A Gênese adulterada, está escrito. É isso. Modificações contrárias ao espiritismo. Não dá, se a gente vê agora... Não dá tempo de ver agora, por isso que eu não analisei antes, eu coloquei o que eu encontrei. A gente vê com cuidado. Obrigada, Ivani, pela informação, obrigada, Dadá, pela sua consideração, obrigada, Sandra, pelo envio do vídeo. Vamos lá. Finalizando a criação primária, para depois a gente entrar na criação universal, que é a próxima semana. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador nunca se contradiz, e como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma. A matéria cósmica primitiva fez que, sucessivamente, nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa, que se fundiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. A Sandra até chegou a fazer essa abordagem quando ela falou da fusão e da estrela, não é isso, Sandra? Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre o outro centro e das circunstâncias que se sucederam e presidiram seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou, de novo, se dividiram em outros centros. Quer dizer, a evolução de cada um é diferente. Encerrando a reunião agora, Marisa. Tem menos de um minuto. Eu vou chamar outra. Vai chamar outra só para a gente fechar? Tá bom.